Vamos relembrar alguns pontos importantes. O que é a justificação pela fé? Nós sempre temos que nos lembrar de Abraão. Abraão tinha 75 anos e o Senhor pediu que saísse da sua terra e fosse para uma terra que ele não conhecia. Não sabia para onde, mas na confiança no Senhor, ele foi com sua família. Passaram os anos e teve um filho aos 100 anos. Mas o interessante é que o fato de ter acreditado que Deus tinha poder para lhes dar um filho na condição que eles se encontravam, isso fez com que fossem justificados pela fé. O que significa isso? Eles foram considerados justos. E justo é aquele que pratica a justiça. Foi suspensa a punição, perdoado todos os seus pecados passados, mas agora eles precisam receber a justiça de Cristo, o caráter de Cristo, e este tem que ser comunicado. De que maneira? Pela fé. E a fé opera obras. Passaram os anos e o Senhor pede que sacrifique esse filho. Abraão, como sempre, preparou tudo e saiu para ir ao Monte Moriá para sacrificar esse filho, de cuja descendência haveria multidões de nações, e sairia o descendente que é Cristo. Novamente foi confirmado que ele foi justificado pela fé. Por que esse exemplo é tão importante? Porque depois Paulo, ele retoma esses conceitos e os aplica diante da nossa impossibilidade. Qual é a nossa impossibilidade? Guardar a lei de Deus. Porque a lei de Deus é santa, justa e boa, e nós não somos bons por origem, nem somos santos, nem somos justos. Como guardar uma lei com essas características? Então, o Senhor diz que viria a este mundo para tirar o pecado, porque pecado é a transgressão da lei, podemos reduzir uma palavra desobediência, e nós poderíamos obedecer no poder dele. De que maneira? De maneira santa, justa e boa. Mas para isso tem que haver uma transformação. Se a pessoa acredita no poder de Deus para realizar essa transformação e chegarmos à imagem e semelhança de Deus, estamos recebendo a justiça pela fé, o caráter de Cristo. E o que é justiça? Vimos que é obediência, vimos que é a palavra de Deus, a palavra de Deus é justiça, sua lei é justiça, é o caráter de Deus. Se nós temos a fé de Abraão, nós vamos receber esse caráter. E se nos mantivermos em obediência a toda a sua palavra, mantemos a justificação pela fé. Esse processo é maravilhoso. Mas para nós recebermos a justiça, nós primeiro precisamos buscar, conhecer a justiça, receber a justiça, e além de receber, nós precisamos praticar a justiça e ensinar a justiça. Lembrando que a lei do Senhor é justiça, e o Senhor Jesus Cristo, justiça nossa. Então, dentro desse conceito, é tão importante porque resolve muitos problemas, principalmente o que vamos estudar agora sobre a perfeição em Cristo. Existem duas correntes de pensamentos hoje em dia. Uma exalta a lei e diminui a Cristo, dizendo que Cristo é semelhante a nós, igual a nós. Isso não é possível por vários motivos, pelo menos três são bem claros. Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Nós não fomos gerados pelo Espírito Santo. Já é uma diferença enorme. Segundo, maior ainda, Jesus era a palavra encarnada. Nós não somos a palavra encarnada. Nós estamos recebendo a palavra e a receberemos pela eternidade, porque a palavra é infinita. Terceiro, Jesus não tinha a corrupção que nós temos, essa natureza corrupta.
pecaminosa. Ele não tinha, está escrito, eu mostrei o texto. Então, e nós temos essa natureza. Então, é impossível que seja igual a nós, porque não poderia ser uma oferta perfeita. Isso é nosso Salvador. Esse é uma corrente de pensamento. Então, onde coloca o foco para poder guardar a lei? Coloca o foco em nós. Nós podemos vencer, assim como Cristo venceu, que é um texto que está na ciência do bom viver. A segunda corrente de pensamento exalta a Cristo e diminui a lei. De que maneira? Redefinindo o conceito de pecado. Eu mostrei o texto, a única definição de pecado que existe na Bíblia é a que está em 1 João capítulo 3, verso 4. Pecado e transgressão da lei. Então, um falaria, pode guardar a lei, o outro não pode guardar a lei. Coloca o foco no ser humano. Mas a palavra de Deus, como estudaremos agora, exalta a Cristo e exalta a lei, que estão fora do alcance do ser humano. E como o ser humano pode guardar essa lei, então? Aí entra a questão do plano da redenção, que nos restaura a imagem e semelhança de Deus. E é um processo progressivo, desde que recebemos a justificação pela fé, a justiça de Cristo nos está sendo comunicada, até que o Senhor diga, feito está. Estamos completos em Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. O foco não está mais no ser humano, está em Deus. O que cabe a mim é andar com o Senhor, ser obediente a toda a palavra do Senhor e buscar força no Senhor para obedecer. Esse é o ponto importante. Então, a experiência de Abraão continua sendo muito importante. O que diz o Senhor para ele? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande em minha presença e sé perfeito. Agora, neste texto, está em Fundamento da Educação Cristã, página 237, diz assim, os rabinos expunham os requisitos da lei como uma enfadonha rotina de exigências. Eles faziam exatamente o que Satanás estava fazendo em nossos dias. Apresentavam a lei ao povo como frio e rígido código de preceitos e tradições. As superstições encobriam a luz, a glória, a dignidade e os reclamos de grande alcance da lei de Deus. Professavam falar ao povo em lugar de Deus. Depois da transgressão de Adão, o Senhor não falou mais diretamente com o homem. A raça humana foi entregue nas mãos de Cristo e toda a comunicação ao mundo foi efetuada por seu intermédio. Foi Cristo que proferiu a lei no Monte Sinai, e ele conhecia o significado de todos os seus preceitos. A glória e majestade da lei de Deus, no Sermão da Montanha, Cristo define a lei e procura inculcar na mente de seus ouvintes os reclamos de longo alcance dos preceitos de Jeová. Suas instruções foram uma nova revelação ao povo, e os intérpretes da lei, os escribas e os fariseus, bem como o povo em geral, ficaram maravilhados de sua doutrina. As palavras de Cristo não eram novas, e, no entanto, tiveram o impacto de uma revelação, pois apresentavam a verdade em seu devido aspecto, e não de modo como os mestres a haviam colocado perante o povo. Ele não manifestava consideração pelas tradições e os mandamentos de homens, mas abria os olhos de seu entendimento para contemplar as maravilhas da lei de Deus, que é o fundamento de seu trono desde o princípio do mundo. E enquanto durarem céus e a terra,
através dos infindáveis séculos da eternidade, ela será a grande norma de justiça, santa, justa e boa. A lei do Senhor. Eu sempre me impressionei muito com as palavras do salmista, né? Davi, quando ele fala que se deleitava na lei do Senhor. Eu me perguntava por que será que se deleitava Davi? À medida que nós vamos entendendo que a lei é uma transcrição do caráter de Cristo e que ele está sendo comunicado por meio da obediência a essa palavra, e nós vemos e podemos experimentar isso se olharmos para o passado. Nós hoje somos diferentes do que éramos há 10 anos. Somos diferentes do que éramos há 20 anos. E muito diferentes do que éramos há 30 anos atrás. Como tem mudado nossa forma de enxergar o mundo, nossa forma de enxergar a palavra de Deus, como tem mudado nossa apreciação pelos mandamentos de Deus. E em termos de costumes, práticas, hábitos, como tem mudado durante 20, 30 anos ou mais. E aí podemos perceber as palavras de Davi, que se deleitava na lei. Agora, é importante lembrar o seguinte: todas suas ordens são promessas habilitadoras. Os mandamentos não são apenas um mandamento, faça, mas nos habilita a cumprir esse mandamento. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, diz: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. De verso 13: Perfeito serás como o Senhor teu Deus. O que significa esse perfeito serás? Vamos ver Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. A referência é Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Isso podemos fazê-lo na vida do Senhor Jesus Cristo. O que significa ser perfeito? É só ver a vida do Senhor Jesus como era, como ele interagia com as pessoas, com a prostituta, com o cego, com o fariseu, enfim, com todas as pessoas, como ele se relacionava, como ele agiu diante da destruição de Jerusalém, que estava no futuro ainda, mas ele enxergou o que ia acontecer por rejeitarem a sua palavra. Então, a gente percebe que os sentimentos, pensamentos do Senhor Jesus podem diferir muito dos nossos. E assim que nós, por meio da palavra, esse pensamento, sentimento vão mudando e vão mudando nossas ações também. Por isso diz o Senhor: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Em Efésios 4, versículos 12 a 13, diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. A outra versão bíblica diz: à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é nosso alvo no crescimento na vida cristã. É cada vez ser melhores que o ano anterior. Em Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 28, diz: o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, a quem anunciamos, admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Quer dizer, o ministério de Paulo e todos esses homens, eles tinham em vista o crescimento até a estatura completa do Senhor Jesus.
Segundo Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es divinamente inspirada y proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir en justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. En Tiago 3:2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Você percebe a relação? Se a pessoa tem as palavras corretas, como diz Isaías 33, o que fala o que é reto, as palavras corretas, é poderoso também para refrear todo o corpo, porque a palavra vem dos pensamentos, sentimentos. Se a palavra é correta, se é reta, com os pensamentos, sentimentos vão ser retos. E é aí que já você tem um poder na mente que lhe permite colocar o corpo sob o controle do Espírito Santo. 1 João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Na outra versão bíblica diz: e o seu amor é em nós aperfeiçoado. 2 Coríntios 13:9. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Na outra versão bíblica diz, o vosso aperfeiçoamento. Em Hebreus 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até onde? Até a perfeição. E na outra versão bíblica diz, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Prossigamos até a perfeição. Colossenses 3,14, sobre tudo isto, revestivos do amor, de amor, que é o vínculo da perfeição. Precisamos receber o amor de Cristo. E como o recebemos? Tem que ser comunicado. E esta comunicação é por meio da palavra. E a palavra tem poder. E assim transforma o ser humano. 1 João, capítulo 4, versos 17 e 18. Nisto é perfeito o amor. Em nós, na outra Bíblia diz, em nós aperfeiçoado o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Observem, na visão de João, no final, tal qual era o Senhor Jesus aqui na terra, tal qual, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Claro, porque se você ama, é porque você tem o caráter de Deus. Então você não tem o que temer, nem o juízo, nem o fim do mundo, nem a morte. Como diz Paulo, pode ser a nudez, pode ser o cárcere, pode ser a fome, pode ser o que for. Ninguém tira o amor de Deus que está formado em Cristo Jesus. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito no amor. Na outra versão bíblica diz aperfeiçoado no amor. Quando o amor é enxertado, implantado, que é a justiça comunicada, a pessoa é perfeita. Esse é o conceito de perfeição. E diz o Senhor, em Lucas 8, versículo 11, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. No verso 14, e aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Interessante que na outra tradução bíblica colocaram seus frutos não chegam a amadurecer. Não dão fruto com perfeição.
Aí estão os cuidados da vida. Isso nós temos que preocupar-nos, porque não precisamos ter riqueza, nem participar dos deleites da vida, mas os cuidados diários, pela própria sobrevivência, podem ser um empecilho para não dar fruto com perfeição. Mateus 19, 21, disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, falou para o jovem rico, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Porque se a pessoa está pegada a coisa desse mundo, ele não é perfeito diante de Deus. Nós temos que estar apegados ao Senhor Jesus Cristo. Chama a tua família e segue-me. Ou chama a tua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão pegou todas as suas coisas e foi com Deus. Agora, o jovem rico precisava vender tudo, porque aí estava seu apego. Ele amava a Deus, ele tinha fé nas promessas de Deus, mas ele amava as riquezas. E sabia Deus que isso impediria dele dar fruto, um fruto amadurecido, dar fruto com perfeição. E aí diz: dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Ezequiel 28, versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 15: Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse é o grande problema. Sabe? Foi a experiência de Lúcifer no céu e pode ser nossa experiência aqui na terra. Perfeito enquanto se mantiver andando com o Senhor Jesus, em obediência. Agora, no momento que a pessoa deixa de andar com o Senhor Jesus Cristo, e deixa de ser perfeito. E por que deixa de ser perfeito? Porque a iniquidade que está em nós assume o controle. Quando nós obedecemos, estamos recebendo o Espírito de Cristo. Quando desobedecemos, estamos recebendo o Espírito de Satanás, que foi o primeiro tema que nós estudamos. Então, esse que é o grande problema. Satanás, enquanto estava no caminho de Deus, era perfeito em todos os seus caminhos. Desde o dia que foi criado, até quando ele foi perfeito? Até que se achou iniquidade nele. E quando se achou iniquidade nele? Quando se separou de Cristo. E isso é fácil, muito fácil para qualquer ser humano seguir o mesmo exemplo. Lembrando que todas as ordens do Senhor são promessas habilitadoras para andar pelo caminho e não se separar de Deus. No livro de Jó, capítulo 1, verso 8, diz: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Na outra versão bíblica diz, homem perfeito. Em Jó 11, versículo 7, diz: Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Esse foi um amigo de Jó que falou para ele, né? Colocando em dúvida que era impossível andar nos caminhos de Deus. Era impossível. Mas é justamente esse é o mandamento do Senhor. Este é o caminho, andai por ele. O Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade. Mas aqui um homem pondo dúvida justamente no que o Senhor requer de todo ser humano. Porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Quantas vezes já ouvi falar, você quer ser perfeitinho? Claro, esse tem que ser nosso alvo. É o único caminho que nos leva ao céu. Gênesis 6, 9, não vamos ver isso mais para frente. Gênesis 6, 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito. Na outra versão bíblica diz íntegro. E se era perfeito,
é porque ele chegou à perfeição do Todo-Poderoso, porque alcançou os caminhos de Deus. Então, não era homem justo e perfeito em suas gerações. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Esse é o segredo. E essa foi a vida de Enoque, essa foi a vida de Abraão, essa foi a vida de Paulo. Paulo, para realizar todo esse ministério que ele fez, passou naufrágios, levou açoites, foi até apedrejado. Enfim, quanta coisa aconteceu com Paulo. Para ele suportar tudo isso, não, não existia outra maneira a não ser andar com Deus. Gênesis 17:1. Sendo pues Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sé perfeito. Por isso que Noé era perfeito, porque andava com Deus. E esse foi o mandamento que Deus deu a Abraão. Anda em minha presença e sé perfeito. Porque andando na presença do Senhor, você não tem outra escolha. Imagine que você anda com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus sentaria diante de um televisor a assistir uma telenovela, por exemplo? Acredito que não. Ele entraria em um bar para conversar coisas assim, sem sentido, sem propósito? Também não. O Senhor Jesus ficaria em lugares escorregadios? Não. Então, quando o Senhor diz, anda em minha presença, é porque está dizendo ao homem para que você possa ter uma vida perfeita. Aprender de mim. Porque o Senhor não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Se você anda com Ele, você não vai se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Os desvios que acontecem porque a gente se separa de Deus. Salmo 18, verso 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Se o caminho de Deus é perfeito, e você anda com Deus, como foi a experiência de Enoque, foi a experiência de Noé, foi a experiência de Abraão, foi a experiência de Paulo, e muitos homens. Estou falando de homens assim que nos consideramos 100% homens. Mas Cristo foi 100% homem também, e ele é a perfeição. Mas muitos dizem, mas Cristo veio do céu. Então, mas Enoque não veio do céu. Noé também não. Abraão também não. E esses homens, Paulo também não. E muitos outros. E foram homens perfeitos. Por quê? Porque andavam com Deus. Segundo Samuel 22:31, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos que nele confiam. Se o caminho de Deus é perfeito e eu ando com Deus, como vai ser minha vida? Perfeita ou imperfeita? Isaías 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Este é o caminho. Qual caminho? O caminho de Deus é perfeito. Para quê? Para que o ser humano tivesse uma vida perfeita. Dá para entender o que significa ser perfeito? Porque o ser humano pensa da seguinte maneira, tá? É, este livro, de Testemunhos para a Igreja, volume 3, o livro é perfeito. Tem um tamanho adequado, um peso adequado. Eu posso manusear ele com tranquilidade. O tamanho da letra, ótimo, não tenho problema nenhum. Tá? Então, não tenho o que melhorar no livro. Ele é perfeito. Mas não é o conceito de perfeição na Bíblia. O conceito de perfeição na Bíblia é o outro. Ele tem a ver andar com Deus. Andar com Deus, lado a lado. Entendeu? O conceito do mundo
é de um produto que não tem nada a melhorar. Esse é perfeito. Mas é ótimo, essa cadeira é muito confortável, o ângulo do encosto, a altura do assento, tudo está bem dimensionado. Não tenho que melhorar essa cadeira. É como um clips. O clips cumpre sua função. O que que você pode melhorar nesse clips para cumprir melhor a função? Nada. Então, para o mundo, isso é perfeito. Para nós, perfeição é andar no caminho de Deus. É o conceito bíblico, que consiste em uma melhoria constante da vida do ser humano, um aprendizado constante e permanente. Por isso, em Provérbios 4:18 diz: Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A perfeição é progressiva. Cada dia você é melhor do que o dia anterior. Eu me lembro da minha experiência pessoal. Era católico, comecei a ler a Bíblia e me encontrei com a carne de porco, que era imunda. Eu gostava de presunto, de bacon e de salame. Três coisas que eu comia de porco. Mas eu gostava realmente. Ovos era com bacon. Isso 45 anos atrás, sabe? Bom, e diz que o porco é imundo. Eu falei, então, porque minha mãe me ensinou quando criança que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não conhecia a Bíblia, mas era a palavra de Deus. Deus falou, falou. O que que eu fiz imediatamente? Imediatamente, sem pensar nada, cortei esse dia, não como mais carne de porco. Eu não sabia nada de sábado, bebia cerveja de vez em quando, rara vez, uma vez por mês, ou menos que isso. Champanhe no final do ano, alguma reunião, algum jantar, vinho, mas aos olhos do Senhor, como era? Perfeito. Por quê? Porque me chegou a luz e eu pratiquei a luz. Aí continuei lendo a Bíblia e me encontrei com a questão do álcool, que me chamou a atenção. E eu bebia esporadicamente. Cortei o álcool de imediato. Só que eu tinha recebido de presente ao longo dos anos, garrafa de champanhe, garrafa de conhaque, enfim, um monte de coisa. O que que eu fiz? Peguei toda a garrafa e tínhamos de whisky importado, caro, etc. Abri a garrafa, as crianças eram pequenas, e todos despejando na privada. Aí foi todo o álcool para o esgoto. Bom, já tinha já a carne de porco, agora o álcool. Como era o olhos do Senhor? Perfeito. Esse é o conceito de perfeição bíblica. E aí passou o tempo, me encontrei com o sábado e falei, então o domingo não é o dia do Senhor. Sem entender, sem saber como guardar o sábado, apenas sabia que era o pôr, entendi que era o pôr do sol, comecei a guardar o sábado. E o que que eu fazia? Lia a Bíblia o dia inteiro. Parava para comer e para dormir. Até chegar no pôr do sol do dia seguinte, do sábado. Como era o olhos do Senhor? Perfeito. Não estava batizado, nunca tinha ido à igreja adventista, não tinha tomado nenhum estudo, não devolvia dízimo, mas aos olhos do Senhor era perfeito. Que é o que diz assim? A vereda dos justos é como a luz de aurora, da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Como o amanhecer. O sol vai saindo, saindo, até ser o meio-dia. E assim chegou o dia que me encontrei com os dízimos. E aí a questão, para quem devolve o dízimo? Porque evangélico não guarda o sábado. Eu já guardava o sábado. Católico não guarda o sábado. E assim cheguei a enviar o dízimo para a igreja adventista, sem nunca ter entrado na igreja adventista. Como era o olhos do Senhor? Perfeito. Mas ainda eu nunca tinha entrado na igreja, não era batizado, nada. Até que chegou o dia do batismo e eu não queria de maneira nenhuma ser crente. Isso aí, eu tinha uma resistência e um preconceito muitíssimo grande.
contra todos evangélicos, porque para mí eran todos iguais, não sabiam nada. Isso que eu imaginava. A questão é que chegou o batismo e falei, bom, agora não tem jeito, vou ter que me batizar mesmo. Onde? Na igreja que guarda o sábado. Eu não falei que guarda, que vá, os que vão na igreja no sábado. Aí comecei a informar, a igreja adventista guarda o sábado. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. E eu sim me tornei adventista há 35 anos atrás. Mas as mudanças minhas são há 45 anos atrás. 45 anos, em 10 anos se completou essa mudança até chegar a aceitar a palavra de Deus. Então, esse é a vereda do justo. Então, quando se fala justos, é isso, é um crescimento na justiça. Não é uma palavra, não é uma pessoa justa que é perfeita, perfeitinho. Não, é um crescimento. À medida que a palavra de Deus vai iluminando a mente, você vai absorvendo a palavra e vivendo a palavra dia a dia. Vejam agora o que diz Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, da mesma maneira que andava Cristo, arraigados e edificados nele, em Cristo, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ações de graças. Graças a Deus, porque estamos caminhando rumo ao céu com passos firmes. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. É aí que nós vamos achar descanso. Que diz o Senhor? Quem estiver cansado, sobrecarregado, venha a mim e tome o meu jugo. O meu jugo é leve. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Andando com Cristo, tomando o jugo, que é o jugo da obediência e o serviço. Esse é o jugo, a canga que chamam em São Paulo. É o jugo da obediência e do serviço. Quando, em obediência a Deus, entramos no serviço de Deus, vamos aprender humildade, mansidão e achar descanso para nossas almas. Mas, a experiência do antigo Israel, mas eles dizem, não andaremos nele. O ser humano gosta de apanhar, né? Gosta de carregar fardos e Deus está rogando ao ser humano para depositar esses fardos aos pés de Cristo, mas a pessoa diz, não andaremos nesse caminho. Interessante, né? Primeiro Crônica 28, versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito. Na outra Bíblia diz íntegro. E com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado por ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Isso que nós temos que ter em mente. Se buscarmos o Senhor, o acharemos. Se rejeitarmos a palavra do Senhor, rejeitar o Senhor, rejeitar a palavra, Ele nos rejeitará para sempre. Primeiro Crônica 29, 19. E a Salomão, meu filho, aqui ora a Deus, dá um coração perfeito, pediu a Deus, íntegro, diz a outra Bíblia, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então, esse pedido de oração para Salomão ter um coração perfeito significava para que ele pudesse guardar os mandamentos, pudesse guardar os testemunhos, todos os estatutos e cumprir as ordens do Senhor. Mas
Primero Reis, capítulo 11, versículo 4 a 6. Porque sucedió que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito. E interessante, a tradução na outra Bíblia diz, de todo fiel. Aí podemos ver o que significa um coração imperfeito e um coração perfeito. O coração perfeito, o coração todo fiel, sabe? De todo fiel. Mas o coração imperfeito já não é de todo fiel, é dividido. Então, o que aconteceu na velhice? A mulher perverteu o coração para seguir outros deuses. Dividiu-se entre o Deus verdadeiro e os outros deuses, que podem ser os cuidados da vida, pode ser o desejo de adquirir conhecimento deste mundo, de adquirir posses desse mundo, porque não precisa ser uma imagem, uma estátua, como era antigamente, mas pode ser um ídolo acariciado. A pessoa tem, sobretudo, por exemplo, adquirir. Eu vivi muito essa realidade, porque fui professor na universidade, ir atrás de títulos, graus acadêmicos, etc., e mais conhecimento, e publicar artigos, eh, de preferência em revistas estrangeiras. E assim a pessoa coloca isso como sua meta principal, divide o coração. E é complicado esse mundo, porque aí muitos vão poder falar, sim, mas é necessário adquirir conhecimento. Sim, é necessário, mas em primeiro lugar tem que estar a palavra de Deus. Então sua mulher perverteu o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito, de todo fiel. A outra Bíblia diz assim, para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, que foi de todo fiel. Porque Salomão seguiu a Astarote, Deus aos Sidônios, a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai, quer dizer, deixou andar no caminho do Senhor. Esse conceito é muito claro o que significa ser perfeito e ser imperfeito. Primeiro Reis, capítulo 15, versículo 1 e versículo 3. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nabate, Abias começou a reinar sobre Judá. No verso 3. E andou em todos os pecados de seu pai, que seu pai tinha cometido antes dele. O seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, o que é perfeito e o que é imperfeito? Você percebe que toda essa discussão tola que existe em torno da questão da perfeição não tem fundamento nenhum, sabe? É só falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é muito claro o que significa ser perfeito, o que significa ser imperfeito. E você pode falar agora mesmo, qual é a sua condição? Você é uma pessoa perfeita ou imperfeita? Se você é perfeito, porque guarda os mandamentos do Senhor e o Senhor está em primeiro lugar. Se não, se você não guarda todos os mandamentos, estatutos, etc., 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 ordenança do Senhor, então você é imperfeito. É simples o conceito. Agora, posso ser perfeito? Sim. De que maneira? Andando com o Senhor Jesus Cristo. Percebem? Segundo Reis, capítulo 20, versículos 2 e 3. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Isso é inteireza de coração. É um coração não dividido. E fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Isso quando ficou doente, né? Mas ele tinha certeza que tinha andado com Deus, com inteireza de coração, quer dizer, com um coração perfeito, não dividido como foi Salomão, não dividido como foi, nem dividido, havia foi completamente contrário à palavra de Deus. Segundo Crônica 15, 17,
Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Todos os dias de sua vida ele andou com Deus, o rei Asa. Segundo Crônica 16, versículo 7, versículo 9. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Por quanto confiaste no rei da Síria? Isso foi uma experiência triste para o rei Asa, né? E não confiaste no Senhor teu Deus. Ele devia ter confiado, mesmo diante dos inimigos, completamente em Deus. O que foi que aconteceu com Abraão? Abraão lhe foi feita a promessa do filho. Passaram 3 anos, não veio o filho. Aí a esposa lhe sugere tomar a Agar por esposa. Nesse momento, como foi o coração de Abraão? Perfeito ou imperfeito? Porque ele aceitou a Agar. Imperfeito. Por isso que logo depois ele disse, Senhor, anda em minha presença e ser perfeito. Andando na presença do Senhor, andando com Deus, eu vou confiar. A promessa pode demorar, mas eu sei que Deus está comigo. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E aqui a experiência é interessante. Mesmo naquele mesmo tempo, veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto confiaste no rei da Síria, buscando proteção, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. No verso 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito, e para com ele. E o que a outra Bíblia traduziu como totalmente dele, que o conceito é ser perfeito. Nisto, pues, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Aí vem as consequências, plantou, colheu. Primeiro Crônicas 29, verso 9. E o povo se alegrou porque contribuíam voluntariamente para a construção do templo. Porque com coração perfeito, quer dizer, íntegro, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria, porque as ofertas eh, afluíram para o templo em tão grande quantidade que Davi pediu para não levar mais. Quando nós temos que devolver nossas ofertas ao Senhor e damos o mínimo possível, como é nosso coração? Perfeito ou imperfeito? Imperfeito. Porque se nós colocarmos em primeiro lugar os interesses terrenos nossos e em segundo lugar os de Deus, por mais que haja justificativa de um lado ou do outro, sabe? O coração não é perfeito. E isso é fácil de ver. Uma pessoa pode gastar uma enormidade em um celular, em um carro, sabe? Em um tênis, em isso, naquilo, uma roupa de marca, mas quando dá oferta, dá um trocado. Como é o coração? Onde está o coração? No céu ou aqui na terra? Ou na pessoa dele? É isso que diferencia um coração perfeito ou imperfeito. Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 9. Aqui nos fala a perfeição presente e perfeição futura. Diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Olha a experiência de Paulo. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Tudo que eram os valores que ele tinha nesse mundo, perdeu. Status, tudo. E as considero como escória. A outra Bíblia diz como refúgio. A outra diz como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça comunicada. Verso 12 diz: Não que já tenha alcançado essa justiça, ou que seja perfeito, eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição.
mas prosigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo entendia claramente que a perfeição é um processo progressivo. Não que tenha alcançado a perfeição de Cristo, diz, mas prossigo para o alvo. Quer dizer, hoje sou perfeito, tanto é que no verso 15, por isso todos quantos já somos perfeitos. Então, se você analisa o texto, ele era ou não era? Sim, ele era, mas não tinha alcançado aquela perfeição de Cristo, porque é um processo progressivo, cada dia mais perfeito que o dia anterior. Isso significa um coração mais íntegro, um coração mais de todo, sabe, submisso ao Senhor. À medida que va passando os dias, nossa experiência va melhorando, melhorando, até chegar ao dia perfeito. E aí diz, por isso, todos quantos já somos perfeitos, que no dia ele vivia a luz que ele tinha recebido, sintamos isto mesmo. E se sentís alguma coisa de outra maneira, também Deus vos lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, naquilo já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Quer dizer, de acordo com a luz que eu já tenho recebido, viver essa luz. Se vivo essa luz, hoje sou perfeito. Certamente amanhã o Senhor me acrescentará mais luz. Se eu continuo recebendo essa luz, continuo sendo perfeito. Por isso que diz para Lúcifer: perfeito eram os teus caminhos até que se achou iniquidade em ti. Esse texto de Filipenses é muito significativo. ¿Ah? E aqui, o Desejado de Todas as Nações, página 213, diz assim: o ideal de Deus para seus filhos é mais alto do que pode alcançar o pensamento humano. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Citando Mateus 5:48. Este mandamento é uma promessa. Toda promessa de Deus são habilitações. O plano da redenção visa o nosso completo libertamento do poder de Satanás. E aí que nós temos que acreditar nisso. Porque se não acreditamos nisso, nem sequer fomos justificados pela fé. Muito menos vamos receber a justiça comunicada. Cristo separa sempre do pecado a alma contrita. Observem, quem nos separa do pecado? É Cristo. Veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda alma arrependida, para guardá-la de pecar. É a obra de Deus. A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. São essas excusas que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar. Uma santa disposição, uma vida cristã, são acessíveis a todo filho de Deus, arrependido e crente. Tal ideal do caráter cristão é semelhança com Cristo. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem seus seguidores ser perfeitos na sua. Irmãos, quando na oração, já tenho ouvido muitas vezes: Senhor, o Senhor sabe que sou um pecador, miserável. Quer dizer, a pessoa se humilha aí diante de Deus. Ele está exaltando a Deus ou exaltando ao diabo? Porque se Deus está dizendo que se andarmos com Ele nos separa do pecado, como você vai estar repetindo todos os dias que um pecador miserável, etc, etc, etc? Eu tenho que cada dia pedir a Deus força para eu vencer o pecado e ser objetivo e pontual. Não perdoa meus pecados. Não, não é no coletivo. Tem que ser no pecado. Você sabe, deficiência de caráter. Eu sou mal-humorado, eu sou palavras torpes, isso e aquilo. E falar, Senhor, ajuda-me a ser paciente, ajuda-me a poder me relacionar de maneira amorosa com as pessoas.
a aceitar os erros dos outros, enfim, qualquer que seja a dificuldade que a gente encontra. Mas não falar, não, eu sou um pecador. Porque se eu sou um pecador, tem que ir correndo a Cristo, porque Cristo nos separa do pecado. Cristo nunca nos deixou de estender sua mão para socorrernos. Veja que Testemunhos para a Igreja Volume 2, página 444. Santidade de coração e pureza de vida eram os grandes temas dos ensinos de Cristo. No Sermão do Monte, depois de especificar, observem aqui, no Sermão do Monte, depois de especificar o que devia ou não ser feito para se obter as bênçãos, ele disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Então, o que significa ser perfeito? É fazer o que o Senhor disse e não fazer o que o Senhor disse para não fazer. Isso é ser perfeito. É faça e não faça. Faça isso e não faça isso outro. Se você faz o que o Senhor diz e não faz o que o Senhor diz para não fazer, você é perfeito. Perfeição, santidade, nada menos que isso, lhe daria sucesso no cumprimento dos princípios que ele ensinara. Sem essa santidade, o coração humano é egoísta, pecaminoso e corrompido. O problema está no coração. A santidade levará seu possuidor a ser produtivo e superabundante em boas obras. Na meditação de Saltaio, do dia 19 de abril, diz assim: é pela verdade, mediante o poder do Espírito Santo, são as duas coisas, né, que devemos ser santificados, transformados à semelhança de Cristo, pela verdade e o poder do Espírito Santo. E para que essa mudança seja efetuada em nós, precisa haver incondicional e sincera aceitação da verdade. Uma entrega sem reservas da vida ao seu poder transformador. A ordem, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito vosso Pai Celeste, nunca teria sido dada se não houvessem sido tomadas todas as providências pelas quais pudéssemos tornar-nos tão perfeitos em nossa esfera como Deus é na sua. O que significa isso? Deus é honesto para todo o universo, é transparente. Em nossa esfera aqui no mundo, como devemos ser? Honestos e transparentes. Deus é misericordioso para todo o universo. Não faz acepção de mundos, não faz acepção de pessoas de um mundo para o outro. Como devemos ser em nossa esfera? Misericordiosos com os vizinhos, misericordiosos com o empregador, misericordioso com o empregado, enfim, misericordioso em todos os nossos relacionamentos. Assim como Deus é misericordioso com todo o universo. Então, são esferas, uma esfera maior e uma esfera menor. Mas assim como na esfera maior, Deus é misericordioso, compassivo, bondoso, é tardio em irar-se, paciente, bondoso, nós temos que ser em nossa esfera. Sempre devemos estar avançando da luz para maior luz, retendo firmemente a que já recebemos e orando por mais. Assim nunca ficaremos em trevas. Então, essa questão da luz para a luz maior é de um nível de perfeição para outro nível de perfeição. Eventos finais, página 195. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. Recebereis poder, página 31. Captai todo raio, não omitais nenhum deles. Andai na luz, praticai todo o preceito da verdade a vos apresentada. Vivei de toda a palavra que procede da boca de Deus e seguireis então a Jesus por onde quer que vá. E aqui que é interessante, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, certo? Isaías diz: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar nem para a esquerda nem para a direita.
E diz também a Escritura, já foi lido o texto, que o caminho do Senhor é perfeito. Agora, se nós andarmos nesse caminho, vamos ir crescendo de luz em luz, e nossa vida sempre será perfeita diante dos olhos do Senhor. Por isso diz, em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 123, a luz, preciosa luz, brilha sobre o povo de Deus, mas não os salvará, a menos que consintam em ser por ela salvos, vivendo plenamente à sua altura e transmitindo a outros que se acham em trevas. Esse é o caminho que nos conduz para o céu. O grande conflito, página 164. Não seremos aprovados por Deus, olhando para o exemplo de nossos pais, a fim de determinar nosso dever, em vez de pesquisar por nós mesmos a palavra da verdade. Nossa responsabilidade é maior do que foi a de nossos antepassados. Somos responsáveis pela luz que receberam e que nos foi entregue como herança. Somos também responsáveis pela luz adicional que hoje a palavra de Deus está a brilhar sobre nós. Então, todo o meu aprendizado da experiência dos cristãos do Velho Testamento, Novo Testamento, da época de Ellen White e assim por diante, da Reforma Protestante, um pouco antes disso, à medida que o Senhor nos foi acrescentando mais luz, eu tenho que acompanhar a luz recebida. Testemunho para Igrejas, volume 2, página 123. Grande luz tem incidido sobre a igreja, e por isso as pessoas são condenadas por recusar-se a andar na luz. Se fossem cegas, não teriam pecado, mas têm visto a luz e ouvido muito da verdade. Todavia não se tornaram sábias nem santas. Muitos, apesar dos anos, não avançaram no conhecimento e na verdadeira santidade. São anões espirituais. Em lugar de progredirem até a perfeição, voltam-se para as trevas e escravidão do Egito. Sua mente não é exercitada na piedade e verdadeira santidade. Sabem, há um ponto que sempre me chama a atenção. Nós estamos chegando já no fim do mundo e precisamos receber a chuva seródia, que é o poder do Espírito Santo para dar o último testemunho desse mundo. Mas uma das condições para receber a chuva seródia, sem a qual não podemos passar o tempo de angústia, é a reforma em saúde. Está escrito isso aí. Agora eu pergunto, vocês são membros de diversos lugares deste Brasil, não sei se tem alguém de fora, mas a reforma em saúde não é recebida de coração. Eu prego a mensagem de saúde há mais de 30 anos. Tá? Eu vejo, tem aumentado o interesse, é verdade, porque 30 anos atrás, eu fiz semanas de oração em São Paulo, muitos municípios, tá? De Zona Leste, Zona Norte, etc. Mas, olha, se assistiam durante a semana, igreja grande, até 5 pessoas, 6 pessoas, era muito. É impressionante. E essas pessoas, eu fico pensando, será que eles entendem que para, chegando no fim, participar do derramamento do Espírito Santo, uma das condições é praticar a reforma de saúde? E esse é um ponto. A segunda condição é já estar no serviço de Deus, trabalhando na proclamação do Evangelho. Quantas pessoas participam hoje na proclamação do Evangelho? Quantos adventistas estão envolvidos nisso? 10% da igreja? Eu acho que é muito. Temos que pensar nisso. Veja o que diz aqui o Desejado de todas as nações, página 213. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem seus seguidores ser perfeitos na sua. Jesus foi em todas as coisas feito semelhante a seus irmãos. Tornou-se carne da mesma maneira que nós. Tinha fome, sede e fadiga. Sustentava-se com alimento e refrigerava-se pelo sono. Era Deus em carne. Ele compartilhou a sorte do homem,
No obstante, foi o imaculado Filho de Deus. Seu caráter deve ser o nosso. Diz o Senhor dos que nele creem. Diz o Senhor dos que nele creem. Neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O mesmo caráter do Senhor Jesus. O maior discurso de Cristo, página 77. Ele nos diz que sejamos perfeitos como Ele o é. Da mesma maneira, cumpre-nos ser centros de luz e bênçãos para o nosso pequeno círculo, da mesma maneira que Ele o é para o universo. Nada temos de nós mesmos, mas a luz de seu amor resplandece sobre nós e devemos refletir-lhe o fulgor. Bons na bondade que Ele nos empresta. Podemos ser perfeitos em nossa esfera, da mesma maneira que Deus é perfeito na sua. Deus é bondoso com todo o universo. Eu tenho que ser bondoso com meu vizinho, meu familiar, meu vizinho, meu colega de trabalho, e assim por diante. Isso é ser perfeito. O desejado de todas as nações, página 213. Cristo é a escala que Jacó viu, tendo a base na terra, e o topo chegando à porta do céu, ao próprio limiar da glória. Se aquela escada houvesse deixado de chegar à terra por um único degrau que fosse, teriam ficado perdidos. Mas Cristo vem ter conosco onde nos achamos. Tomou nossa natureza e venceu, para que, revestindo-nos de sua natureza, nós pudéssemos vencer. Então, assimilando a natureza de Cristo, seremos vencedores como ele venceu. Feito em semelhança à carne do pecado, não feito na carne do pecado, mas em semelhança a essa carne, sem a corrupção que nós temos. Viveu uma vida isenta de pecado. Agora, por sua divindade, firma-se ao trono do céu, ao passo que pela sua humanidade se liga a nós. Manda-nos que, pela fé nele, atinjamos a glória do caráter de Deus. Observem só. Manda-nos que, pela fé nele, atinjamos a glória do caráter de Deus. Essa é nossa meta, nosso alvo. Portanto, devemos ser perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não é maravilhoso? Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 527. Cristo assumiu a humanidade e suportou o ódio do mundo para que pudesse mostrar aos homens e mulheres que eles podiam viver sem pecado. Será que nós temos fé para acreditar nisso aí? Que suas palavras, suas ações, seu espírito podiam ser santificados a Deus. Podemos ser cristãos perfeitos se manifestarmos em nossa vida esse poder que vem de Deus. Se a luz do céu repousar sobre nós continuamente, representaremos a Cristo. Foi a justiça que revelou em sua vida que distinguiu a Cristo do mundo e provocou seu ódio. Então, o grande problema que nós podemos enfrentar é a falta de fé, de confiar nas promessas de Deus. Cristo veio para tirar o pecado do mundo. E isso que nós temos que ter em mente, ele não veio para nos conduzir por um caminho no pecado, mas para conduzir-nos por um caminho sem pecado, até a vinda do Senhor estar isento de qualquer impureza desse mundo. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 693. Somos responsáveis somente pela luz que incide sobre nós. Os mandamentos de Deus e os testemunhos de Jesus estão nos servindo de prova. Se formos fiéis e obedientes, Deus se deleitará em nós e nos abençoará como seu povo escolhido e peculiar. Quando existir em abundância a fé, amor e obediência perfeitos, atuando no coração dos que são seguidores de Cristo, eles possuirão poderosa influência. Deles brotará luz, dissipando as trevas que os rodeiam, purificando e elevando todos quantos chegarem sob a esfera de sua influência.
e levando ao conhecimento da verdade todos que estiverem dispostos a ser esclarecidos e a seguir na trilha humilde da obediência. Todos seremos abençoados. O grande conflito, página 623. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. E observem, esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. É isso que nos vai dar a certeza e a confiança plena no meio dos terremotos, no meio da fome, no meio da pestilência, furacões, etc. Nós vamos confiar em Deus. Esse é o caminho. Fundamento da Educação Cristã, página 110. A palavra de Deus deve ser estudada com mais diligência e introduzida na vida e no caráter, moldados segundo a norma de justiça que Deus estabeleceu em sua palavra. Então, a vida e o caráter têm que ser moldados segundo a norma de justiça que Deus estabeleceu em sua palavra. Então, a mente se expandirá e se fortalecerá, sendo também enobrecida a apossar-se das verdades que são eternas. Mensagem escolhida, volume 3, página 360. No dia do juízo, não será defendido o procedimento do homem que reteve a fraqueza e imperfeição da humanidade. Para ele não haverá lugar no céu. Ele não pode desfrutar a perfeição dos santos na luz. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. A palavra de Deus, eu vejo, é tão clara que mostra o caminho que eu tenho que, sabe, me unir a Deus de tal maneira que eu não duvide nem por um ponto o que Deus está falando. Deus falou para Abraão: Abraão, esse não é teu herdeiro, você vai ter um filho e da tua mulher Sara, esse filho vai ser teu herdeiro. Se Abraão tivesse ficado pensando, eu estou com 100 anos, minha mulher, 99 tinha, minha mulher já passou o climatério, como vou ter esse filho? Não, não tem nem como. Mas ele simplesmente acreditou que Deus tinha poder para isso. Se Deus diz que pode livrar-me de pecar, por que vou orar dizendo que eu sou um pecador miserável? Mas não somos todos pecadores. Pronto. Ele falou: bom, se somos todos pecadores, então não temos suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode livrar-nos de pecar. Eu tenho uma natureza pecaminosa e essa vai comigo até a vinda de Cristo, mas não preciso ser praticante. No poder de Deus, essa natureza pecaminosa não tem poder. É esse o ponto. Agora, perfeito ou perfeição é coração não dividido. No fundo é isso. Os seres celestiais cooperarão com o agente humano que procura com fé decidida a perfeição de caráter que se manifeste na ação perfeita. O caráter que determina a ação. A todo que se empenhe nesta obra, Cristo diz: estou à tua direita para auxiliá-lo, colaborando a vontade do homem com a de Deus. Quer dizer, as minhas escolhas, colaborando, como diz Cristo, diante da cruz, seja feita a tua vontade e não a minha. Ela se torna onipotente. Ontem mencionei este texto. Se lembram? Unidos a Cristo, nossa vontade se torna onipotente. Nem o diabo, ninguém nos pode levar a pecar. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna a nossa vontade onipotente. Tudo que deve ser feito
a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas suas ordens são promessas habilitadoras. Isso tem mensagem aos jovens, página 101, e também em Parábola de Jesus, página 332, 333. Então, o que perfeito, perfeição é coração não dividido. Significa fruto amadurecido, como está em Lucas 8:14, que foi lido. ¿Ah? Significa ser íntegro, como Gênesis 6, versículo 9, 1 Crônica, capítulo 28, verso 9, e 1 Crônicas 29, versículo 9 e 19. Significa ser totalmente dele. Está escrito em 2 Crônicas 16, 9. De todo fiel, 1 Reis 11, 4. Significa interesa de coração, 2 Reis 23. Viver de toda a luz recebida, Mateus 5, 7. Então, a palavra íntegro significa completo, inteiro, sem falhas de conduta, honesto, irrepreensível, que foi a experiência de Noé, que diz que tinha um coração íntegro, que está em Gênesis 6, 9. Ficou claro o que significa perfeição? Por isso que essa discussão que de perfeccionismo, imperfeccionismo, é perda de tempo, gente. É perda de tempo, porque os dois lados estão colocando o foco onde? No ser humano. E o Senhor foi bem claro: sem mim nada podeis fazer. Então, o foco tem que estar em Deus. E veja, para mim, a melhor definição está aqui. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Isso está no Salmo 19:7. Mediante a obediência, vem a santificação do corpo, alma e espírito. Esta santificação, veja o que é essa santificação. É um processo progressivo e uma subida de um nível de perfeição para outro. Então, a perfeição não é algo acabado, é um processo sempre em crescimento. Por isso que nosso próximo tema de amanhã, se Deus permitir, isso aqui está na minha consagração hoje, página 234. Nosso tema de amanhã é sobre a santificação. Mas aqui já ficou tudo bem claro de que essa santificação é um processo progressivo, é uma subida de um nível de perfeição para outro. Foi minha experiência, deixei de comer carne de porco, perfeito. Deixei de beber álcool, embora esporadicamente, mas bebia, continuava sendo perfeito. E assim passei para a guarda do sábado, o perfeito, devolução de dízimo e finalmente o batismo. E aí, afinal, as verdades todas que se somaram, na medida que eu ando nessa verdade, continuo sendo perfeito. Se eu vou deixando uma verdade de lado, deixei de ser perfeito. E esse é um coração dividido, que é o que fala aqui atrás, não é um fruto amadurecido, não é íntegro, não é totalmente dele, nem todo fiel, nem é de interesse de coração, e não se vive de toda a luz recebida, e isso significa que não estou caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Pensem só nesses dois pontos, que são condições para receber o Espírito Santo com poder. Reforma de saúde e entrar no serviço de Deus, a missão. Se eu estou falhando nesses dois pontos, tenho que começar a orar para corrigir esses dois pontos no poder de Deus. E assim vamos ter vida tranquila. E este texto sintetiza todo o nosso estudo de hoje. Perfeição em Cristo significa obediência da fé a toda a palavra de Deus. Perfeito, perfeição é viver de toda a palavra de Deus de acordo à luz recebida. Por isso, em Deuteronômio 6, versículo 4 a 9, diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás
assentado en tu casa y andando pelo caminho, y deitándote y levantándote. Também as atarás por sinal na tua mão, orientando, filho, esse é o caminho, andai por ele. E te serão por frontais entre os teus olhos, estão sempre aqui na mente. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso significa ser perfeito. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E o Senhor Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Evento Finais, página 222, diz: com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição de seu caráter? Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. Todos temos que chegar lá. O anjo relator declarará: feito está. Eles estarão completos naquele a quem pertencem pela criação e pela redenção. Eventos Finais, página 222. Irmãos, eu fico grato a Deus porque dentro da confusão deste planeta Terra, Deus nos consegue iluminar a mente e entender algumas coisas que são essenciais para nosso destino final. Deus é louvado e Deus abençoe a todos. Amém.